Olá, bem-vindo ao módulo 6, interpretando gráficos e tabelas. O que são gráficos? Os gráficos se encontram presentes em todas as nossas atividades, até na leitura de um jornal. Um gráfico e sua interpretação é condição primordial para a nossa vida cotidiana. Vamos então analisar alguns gráficos. Observe o gráfico abaixo. Média por partida de faltas e dribles em um campeonato. Apenas observando o gráfico, você consegue responder? Qual foi o campeonato mais violento? Veja que a tarjinha amarela, o ano 2006, representa o maior número de faltas. Pergunta B. Qual foi a média de faltas do campeonato mais violento? Veja que em 2006 apresenta o maior número de faltas de todos os anos. Consegue comparar o número de dribles do campeonato 2002 com o campeonato 2007? Veja outro gráfico que foi apresentado em uma prova de um concurso. Na linha horizontal estão os anos de ocorrência de homicídios: 1995, 1996, 1997 e 1998. Na linha vertical, a quantidade de homicídios por 100 mil habitantes. Veja as barras vermelhas, representam os estados com pena de morte. As barras laranjas representam os estados sem pena de morte. Analisando o gráfico, responda: qual é o assunto tratado no gráfico? Número de homicídios nos estados com ou sem pena de morte. Quais as conclusões que você chegou ao observar esse gráfico? Que o número de homicídios diminuiu tanto nos estados que têm pena de morte quanto naqueles que não têm pena de morte. Como eu cheguei nessa conclusão? É porque as barras vão diminuindo desde 1995 até 1998, tanto as barras vermelhas quanto as barras laranjas. O que acontece com a taxa de homicídio nos estados em que há pena de morte? Agora, de acordo com o gráfico, julgue as afirmativas. Veja que é um outro tipo de gráfico, um gráfico de linhas. Na linha horizontal estão os anos de ocorrência de 2001 a 2005. Já na linha vertical estão representados a taxa média de mortes por atropelamento por 100 mil habitantes. Veja também que há duas cores de linhas: a linha laranja e a linha roxa. A linha laranja representa a taxa média de mortes por atropelamento nível Brasil. Já a linha roxa representa a taxa média de mortos por atropelamento nível São Paulo capital. No Brasil, o número de mortes por atropelamento vem se mantendo relativamente estável. Observe a linha laranja em destaque.
Em 2002, morreram mais pessoas atropeladas no estado de São Paulo que no restante do país. Veja a faixa em destaque do ano de 2002. Em 2002, morreram mais pessoas atropeladas no estado de São Paulo que no restante do país. Veja a faixa amarela em destaque em 2002. A taxa de morte por atropelamento em São Paulo foi de 5,7%. E a taxa de morte por atropelamento no Brasil foi de 5,5%. 3. Em 2005, a taxa de mortes por atropelamento no estado de São Paulo superou a média nacional. Como poderemos nos certificar que esta afirmação está correta? Veja o ano de 2005 em destaque e observe as taxas de morte por atropelamento de São Paulo e Brasil. Este é um outro tipo de gráfico. É um gráfico chamado pizza, que demonstra a distribuição étnica da população de Israel. Qual é o número aproximado de árabes residentes em Israel? E, pelo jeito aqui, as respostas estão todas em número de habitantes. Mas para resolver esse tipo de pergunta, basta somente multiplicarmos o número de habitantes pelo percentual de árabes indicados no gráfico, que está de cor roxa. O resultado é 1.463.682. Você pode pensar que não há resposta correta para essa questão. Mas lembre-se, a pergunta pede o número aproximado de residentes em Israel. Então a resposta correta é a letra D. Um depósito contendo inicialmente 800 litros de água dispõe de uma válvula em sua parte inferior. Um dispositivo registrou a quantidade de água a cada instante a partir do momento da abertura do dispositivo. O gráfico mostra a quantidade de volume V em litros, em função do tempo em minutos. Pode-se afirmar que durante o intervalo de A. De 0 a 10 minutos, o depósito perdeu 500 litros. B. De 10 minutos a 35 minutos, o depósito perdeu 300 litros. C. De 10 minutos a 35 minutos, o depósito perdeu 500 litros. D. De 0 a 60 minutos, o depósito perdeu 500 litros. E E. De 0 a 60 minutos, o depósito perdeu 800 litros. A resposta correta é E. Por quê? Se verificarmos o gráfico, concluiremos que de 0 a 10 perdeu-se 300 litros. De 10 a 35 não perdeu-se nada. E de 35 a 60 perdeu-se 500 litros. Ao somarmos 300 com 500, chegamos a 800 litros. Até agora, analisamos alguns gráficos. Qual a importância da tabulação de dados? Como organizar os dados obtidos? Recursos, índices, cálculos estatísticos, tabelas, quadros e gráficos. Tratar os dados significa aplicar procedimentos estatísticos para segmentar, agrupar dados por variável independente. Formas de apresentação de dados. Quantitativos: tabelas, gráficos e mapas.
Qual a importância da representação gráfica dos resultados obtidos? Por meio da representação gráfica é possível estabelecer uma correspondência entre os números e uma figura geométrica. Os gráficos mais utilizados são os de pizza, ou torta, e histograma. O que é histograma? O histograma é muito parecido com o gráfico de barras. Tabulação dos dados. Estratégia de análise de dados. Que variáveis serão apenas descritas? Quais as associações entre variáveis, relação de causa e efeito, serão investigadas? O que são variáveis? Categorias que exprimem variação. Na prática, correspondem aos elementos presentes no instrumento de coleta de dados, questionário, planilha, ficha. Deve haver definição conceitual criteriosa. Escrever um documento. Qual a importância da análise de dados? É a tentativa de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno estudado e outros fatores. Na análise, o pesquisador procura estabelecer as relações necessárias entre os dados obtidos e as hipóteses formuladas. Como proceder na análise e interpretação de dados? A análise e interpretação de dados, todas as informações coletadas são comparadas entre si e analisadas. Na análise, classificar, discriminar e selecionar ordenadamente as informações obtidas. Codificar, estruturação do material e codificação em categorias. Tabular, ordenação dos dados em tabelas, quadros, etc. Análise e interpretação de dados. Primeiro passo. Seleção. É o exame minucioso de dados. É uma verificação crítica a fim de detectar falhas ou erros, evitando informações confusas, distorcidas, incompletas, que podem prejudicar o resultado da pesquisa. Grande quantidade de dados. Instruções mal compreendidas. Segundo passo. Codificação. É a técnica operacional utilizada para categorizar os dados que se relacionam. Mediante a codificação, os dados são transformados em símbolos, podendo ser tabelados e contados. 1. Classificação dos dados em categoria. 2. Atribuição de um código, número ou letra. Terceiro passo. Tabulação. É a disposição dos dados em tabelas, possibilitando maior facilidade para a verificação das interrelações entre eles. É uma parte do processo técnico de análise estatística, que permite sintetizar os dados de observação, conseguidos pelas diferentes categorias, e representá-los graficamente. É a padronização e codificação das respostas de uma pesquisa. É a maneira ordenada de dispor os resultados para que a leitura e a análise sejam facilitadas. Como deve ser realizada a tabulação dos dados? Tabulação simples, tabulação com respostas múltiplas, tabulação de perguntas encadeadas, tabulação de perguntas abertas, tabulação de perguntas cruzadas. Como é realizar a tabulação simples? O entrevistado só pode dar uma resposta. Normalmente o número de respostas é igual ao número de entrevistas. No entanto, podem ocorrer os casos ditos missing.
que é um missing? São valores em falta, ou seja, perguntas que não foram respondidas. Quando há um valor alto de missing, nós temos um problema. Exemplo: uma amostra de 237 questionários pergunta-se: qual a sua idade? Conforme a tabela, a análise dos resultados demonstra que a maioria dos entrevistados está na faixa etária de 20 a 29 anos, 27,5%, seguida dos que têm 30 a 39 anos, 22,5%. Como é feita a tabulação com respostas múltiplas? O entrevistado pode indicar mais que uma alternativa como resposta. Exemplo: amostra de 300 questionários. Pergunta-se: indique 3 pessoas públicas. Conforme a tabela, nesse caso, são geradas 3 tabelas que devem ser condensadas em uma só. Como é feita a tabulação com perguntas encadeadas? Nesse caso, a segunda pergunta é respondida em função da primeira. Exemplo: uma amostra de 237 questionários. Pergunta 1: tem filhos? A análise dos resultados deve ser feita em função das duas perguntas. Dos respondentes que são pais, 67,1%, a maioria tem até 2 filhos, 52,2%. Como é feita a tabulação de perguntas abertas? Padronizam-se as respostas por categoria e procede-se à tabulação como tabulação de perguntas simples. Exemplo: uma amostra de 237 questionários pergunta-se: o que o senhor acha que falta em Cajueiro Seco quando o assunto é lazer? Respostas. Pelas respostas, aqui poderemos juntar em 3 categorias: praça, festas e quadra. Como deve ser apresentado a tabulação de perguntas abertas? A análise dos resultados demonstra que a maioria dos respondentes acha que faltam praças, 36,5%. Quando o assunto é lazer, em Cajueiro Seco, 22,4% dos entrevistados não souberam responder à questão. Ao passo que 11,2% dos respondentes acreditam que falta tudo, quando a questão é lazer na comunidade. Uhum.